Hoje nós vamos ler este livro chamado Aprendendo Inteligência. É quase que um pequeno clássico brasileiro para você ficar mais inteligente, um manual de instruções do cérebro para estudantes em geral. Isso que vai te ajudar a estudar melhor qualquer coisa, a desenvolver mais rápido a tua inteligência, a ficar mais esperto, a ficar mais ligado. Assim, é um baita de um livro legal e ele é super curtinho. Eu li ele algumas vezes em 2020, se eu não me engano. Então nós vamos passar por ele aqui. Deixa eu ver se está tudo certo aqui na câmera. São duas partes, muito simples. Primeira, a programação do seu cérebro. Por que estudar, quando estudar, quanto estudar, como estudar. Esse livro é super prático, cara. Você vai ver, é uma maravilha. Segunda parte, acelerando os neurônios. Como se tornar mais inteligente. Os 5 passos. Um pouco de cibernética. Esse negócio é meio 1990, né? E agora uma provinha. Então nós vamos passar por este livro incrível. Vai te ajudar demais, tá? É super legal para você aprender a estudar. Muito bem. A programação do seu cérebro. Eu vou pular várias coisas porque a minha ideia é tirar só o suco, o mais importante aqui do livro, né? Então vamos lá. O professor Pierluigi Piazzi vai contando histórias e conforme ele vai contando essas pequenas histórias, ele vai nos apresentando o que fazer, tá? Então ele diz assim, o bem verdadeiramente mais escasso do século XXI não é a água, é a inteligência. A humanidade está sendo imbecilizada cada vez mais. De fato, isso é uma coisa curiosa, tá? Eu fui lá no ChatGPT e perguntei para ele qual a diferença de falar com você e ler um livro. E ele falou, se você quer formação, leia um livro. Se você quer informação, venha falar comigo. O que nos deixa mais inteligentes é formação e não informação. Informação adicionada uma em cima da outra não te deixa mais inteligente. O que vai fazer você ficar mais esperto e entender melhor as coisas é se formar, ou seja, entender a cadeia das coisas, uma depois da outra, como as informações se interligam e como você pode utilizar elas. Então, nós estamos vivendo cada vez mais a imbecilização, eu concordo com ele, das pessoas, porque as pessoas estão cada vez se formando menos. Elas estão se informando talvez mais, mas elas estão se formando menos. Então, ficar inteligente é obrigatório. Então vamos lá. O conselho correto não é estude mais, mas sim estude melhor. Estudando melhor, você irá se tornar cada vez mais inteligente, mais criativo, mais culto. As boas notas e os diplomas serão uma consequência e não uma finalidade. Muito bem, agora vamos lá. Quando estudar? Ele vai começar com uma comparação importante entre a RAM e o HD. Então, vamos entender o que é a memória RAM e o que é o HD. Eu acho que hoje em dia muita gente já entende, né? Mas vamos pegar aqui. Olha só, onde ele começa aqui? Vamos imaginar um computador em que esteja rodando um editor de texto, no qual minha mulher pacientemente digitou tudo o que escrevia à mão. Ao teclar, por exemplo, a letra E maiúscula, o teclado envia um código para uma memória de rascunho, chamada memória RAM. Então a memória RAM é a memória, entre muitas aspas, de rascunho. Essa memória é muito pequena e muito provisória. Se faltar energia de repente, todo o seu conteúdo será perdido. Justamente para evitar tragédias desse tipo é que existe o chamado no-break, que no-break é quando cai a energia, mas ele segura algumas coisas ligadas, né? Mantém fornecimento de energia até que tenha tempo de salvar. Pois é, salvar significa acionar uma rotina que copia o conteúdo da memória RAM para o HD. Uma memória magnética e, portanto, permanente. Então, o computador funciona assim. Você tem a memória RAM e o HD. E o seu cérebro também. Olha que coisa interessante. Em seu cérebro, você tem os equivalentes a uma memória RAM e a um HD. Se pudéssemos fazer a radiografia mental da cabeça de um aluno, veremos basicamente duas estruturas. O córtex, que é o HD, e o sistema límbico, que é a memória RAM. Vamos lá, eu não vou entrar em pormenores científicos aqui, com certeza tem muito mais detalhe do que isso, mas ajuda a gente a entender o que a gente precisa. Então, o que nós temos é, nós escrevemos na memória RAM, no sistema límbico, é muito mais fácil, mas apagar é mais fácil ainda. O que essa memória RAM é muito provisória. Em compensação, no córtex, no HD, cabe uma quantidade gigantesca de dados. Se alguém estudasse como um louco 10 horas por dia, todos os dias de sua vida, esgotaria a capacidade de processamento e armazenamento do seu córtex em aproximadamente 4 séculos. Se você estudasse 10 horas por dia, todos os dias, em 400 anos você esgotaria o teu córtex. Ou seja, tu consegue memorizar tudo que tu precisar a tua vida inteira. Isso é uma coisa importante de entender. A memória não tem fim. O fim dela está muito longe do fim da nossa vida. Então, você pode
memorizar tudo que você quiser. Só que para memorizar, você vai ter que passar para o HD, você vai ter que colocar no córtex. Então vamos lá. Em informatiquês, diríamos que a informação no computador está no software, enquanto no cérebro humano ela está no próprio hardware. Escrever no córtex, portanto, implica tantas mudanças físicas que é como se tentássemos trocar um pneu furado com o carro em movimento. Olha que coisa interessante. Para você memorizar, o seu cérebro está formando novos neurônios e novas ligações entre eles. Ou seja, dói, é difícil, é estressante, é trabalhoso, é cansativo. Devido a essa dificuldade, só conseguimos escrever sem esforço na RAM do cérebro. Assim, praticamente todas as informações que absorvemos durante o dia são colocadas de forma instável no sistema límbico. Nossa RAM, porém, além de volátil, é muito pequena. Consequentemente, no fim do dia, o cérebro sente a necessidade de resetar. Para isso, você sente sono e adormece. Olha que coisa maravilhosa. Durante o sono, alternam-se períodos de sono profundo e momentos de intensa atividade. É por isso que você sente sono. Sono não é consequência de um corpo cansado. O sono é causado pela necessidade de esvaziar a memória RAM. É o cérebro pedindo, por favor, pare o carro que preciso trocar o pneu. Olha que coisa interessante. O sono profundo é parar o carro. E o sonho é o momento de trocar o pneu. Ou seja, durante a fase do sonho é que é feita a manutenção do seu cérebro. E também durante essa fase, uma boa parte do conteúdo da memória RAM é simplesmente jogada na lata do lixo. Essas informações nunca mais serão recuperadas. Se, porém, houve um preparo prévio durante o sono profundo, uma pequena fração do conteúdo da RAM é enviada para o córtex, reconfigurando redes neurais e sendo assim gravada de forma permanente. Olha que coisa importante. Você memoriza durante o sono, por isso que é tão importante dormir e dormir bem. Dica prática: durma sem o seu celular por perto. Por algum motivo, o celular, as frequências emitidas pelo celular atrapalham o sono. Isso aí eu aprendi em umas pesquisas científicas que eu estudei ano passado. Então veja, a decisão do que vai... O que ele vai falar agora? O que o seu cérebro vai gravar? Fala aqui, ó. A decisão do que vai para onde é tomada... a decisão do que vai para onde é tomada com base na... Não, peraí. A decisão do que vai para onde é tomada com base na carga emocional, que mal escrito isso aqui, né? Associada a cada fragmento de informação e não à carga racional. Ou seja, explicando melhor, as informações que seu cérebro vai guardar são as que causaram a maior carga emocional. Então tudo que tem mais carga emocional tem mais chance de ser memorizado no seu HD. Tudo que tem menos carga emocional vai ser jogado fora. Se a informação foi recebida com indiferença, tédio, de maneira a não abalá-lo nem positiva nem negativamente, com certeza ela será descartada durante a noite. Isso significa que tudo que você quer memorizar precisa receber algum tipo de carga emocional. É por isso que eu te digo, vale muito mais a pena você estudar o que te interessa do que estudar um monte de coisas que não te interessam. Se você guiar o teu estudo com base no teu interesse pessoal, você vai render muito mais. Você vai memorizar muito mais coisas. Então é por isso que eu gosto de guiar o meu estudo com base nos problemas que eu quero resolver na minha vida. Isso aqui eu quero resolver, esse assunto me interessa, então é isso que eu vou estudar. Assim eu garanto que eu vou memorizar muito mais coisas. Então o que ele está dizendo? Veja, o que você tem que fazer é estudar pouco. Olha que coisa louca. Estude pouco. Você está louco? Já ouço você gritar, estudar pouco. Mas meu pai, minha mãe, meus professores dizem o tempo todo que devo estudar mais. Exatamente, isso é um dos motivos pelos quais o sistema educacional do Brasil é um dos piores do mundo. Estudo não é questão de quantidade, mas de qualidade. Você não deve estudar mais, deve estudar melhor. Ele vai nos ensinar a estudar melhor. Agora, quanto que eu estudo? Pouco, mas todo dia. Pouco, mas todo dia. Minha recomendação para você, leia meia hora, 1 hora, mas leia todo santo dia. Se você não parar de ler todo santo dia, cara, você vai se desenvolver demais nos próximos anos. Uma coisa absurda. Então ele vai lá. O lema do vencedor é aula dada, aula estudada hoje. Isso aqui para quem está no colégio, né?
Se você assistir a aula pela manhã, deverá estudar à tarde. Se você assistir a aula à tarde, deverá estudar à noite. Se você assistir a aula à noite, deverá dormir uns 40 minutos mais tarde, mas em qualquer caso, não durma antes de estudar as aulas daquele dia. Cara, leia todo dia. Leia todo dia, grife o mais importante, carga emocional em cima daquilo e você vai começar a decorar, a memorizar aquilo durante o seu sono. Um pouco de cada vez. Vamos lá. Quanto estudar? Quanto estudar? Pouco, mas quanto é pouco? 10 minutos? 1 hora? 5 horas? A resposta pode parecer estranha, mas é que realmente funciona. Quanto? Você vai descobrir. Olha lá. Para cada ser humano da Terra é um tempo diferente. Ou seja, ao criar o hábito de estudar todo dia, você irá perceber, ao se autoavaliar algumas semanas depois, que houve dias em que estudou demais e outros nos quais estudou de menos. Em poucos dias, ou no máximo em poucas semanas, você vai encontrar o ritmo correto. Com certeza, porém, será pouco estudo quando comparado com aquelas rachações da véspera de prova que alguns costumam fazer. Porque lembre-se, aprender é reter para sempre e não para daqui a pouco. Aprender é reter para sempre e não para daqui a pouco. Então, o que você tem que fazer é estudar pouco todo dia. Pouco quanto? Quanto é funcional para você. Em segundo lugar, é bom saber que as células do cérebro encarregadas de formar os circuitos que permitem reter conhecimento são os neurônios. Claro. Um neurônio, no fundo, é um fantástico dispositivo eletroquímico que funciona como uma chave que permite, dependendo de determinadas condições, a passagem de um pulso elétrico para outros neurônios, abrindo ou fechando os circuitos. E assim ele vai. No neurônio, há algumas substâncias químicas essenciais ao seu funcionamento, que em caso de utilização intensa podem se esgotar em 30 ou 40 minutos. Ou seja, leizinha lá do Pomodoro. Estuda 50 minutinhos, descansa um pouco. 50 minutinhos, descansa um pouco. Então, o que ele está dizendo é, você deveria começar com meia hora de estudo e uns 10 minutos de intervalo. Nos 10 minutos de intervalo, entre meia hora e a seguinte, o ideal é uma atividade física, como um alongamento, uma curta caminhada ou quem sabe um pouco de ginástica, ou ainda tocar um instrumento musical. Cara, a regra aqui é a seguinte, se você estuda paradão, vamos dizer assim, então estuda meia hora, 10 minutos você vai se mexer o teu corpo. Por isso que é tocar um instrumento, fazer uma atividade, ir pra academia, sei lá o que, mexer o teu corpo. Porém, em hipótese alguma, utilize algum equipamento que tenha tela. O que as pessoas fazem hoje nos intervalos? Mexem no celular, vão para o computador. Não utilize tela. Você tem que mexer o seu corpo. Alongar, andar, caminhar é a coisa mais benéfica do mundo. Todo cara que eu estudei até hoje que fala de educação, de formação intelectual, todos, é um consenso. Caminhar é a melhor coisa do mundo. Impressionante. Todos defendem a caminhada. Então, a regra é meia hora de estudos, 10 minutos de intervalo. Meia hora de estudo, 10 minutos de intervalo. Com o correr do tempo, após criar esse hábito, você poderá fazer alguns ajustes. Como cada pessoa tem um ritmo próprio, talvez essa meia hora possa ser esticada para 40 ou até 50 minutos. O intervalo ainda pode ser ampliado para uns 15 ou 20 minutos. Mas, insisto, não passe disso. Concordo. Eu acho que hoje, com a nossa incapacidade de manter a concentração por longos períodos de tempo, a tendência é que esse tempo seja de fato de meia hora, e não muito mais do que isso. Então, estude meia hora, descanse 10 minutos. Na aula você não aprende, na aula você entende. Você aprende em casa estudando. Muito bem, agora vamos lá. Vou pôr um cafezinho aqui, para eu lubrificar a minha garganta. Como estudar? Vamos lá. Vamos para o óbvio. Você deve estar em um local sossegado, confortável e que permita concentração. Maravilhoso e óbvio. Por isso, nada de TV e rádio. Nossa, imagina. Agora é nada de celular e computador, né? Mas não posso estudar ouvindo música? Pode. Mas vamos entender algo muito importante com relação ao funcionamento de seu cérebro. A transmissão de um pulso elétrico de um neurônio para o outro é absurdamente mais vagarosa do que na fiação de um computador. Consequentemente, para superar essa lerdeza, o nosso cérebro usa um truque que em informática é chamado de processamento paralelo.
Isso significa que várias partes do cérebro conseguem realizar tarefas diferentes e ao mesmo tempo. Um ser humano consegue guiar um automóvel mascando chiclete, ouvindo música no rádio e ainda conversando com o passageiro. Analisando com detalhes o cérebro de um ser humano não canhoto, veremos que cada uma das metades, denominadas hemisférios cerebrais, se especializou em realizar tarefas específicas. Onde ele quer chegar? Se estudar ouvindo música instrumental, sem que alguém cante no idioma que você conheça, não apenas o módulo 3 não vai interferir com os outros, como até ajudará a abafar outros ruídos. Mas se você quiser ouvir música, você vai se distrair com as pessoas cantando. Então, qual a sugestão dele? Velho ditado chinês. Se eu ouço, esqueço. Se eu vejo, entendo. Se eu faço, aprendo. Nunca estude sem ter um lápis em atividade sobre um pedaço de papel. Vamos pegar a lapiseira aqui? Parar de usar o dedo? Nunca estude sem ter um lápis em atividade sobre um pedaço de papel. Você vê que esse livro eu li em 2020. Eu não escrevi quase nada, não deve ter nada escrito. Eu escrevia muito menos. Se você pega um livro que eu leio agora, neste ano de 2025, meu livro é só escrita. Não tem quase nada grifado, mas é só escrevendo, 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 escrevendo. Então, o que é importante você entender aqui? O ato de escrever permite maior fixação posterior durante a noite. Escrever é maravilhoso, como diz o Mortimer Adler, serve para 3 coisas. A primeira te ajuda a pensar, porque nós pensamos em palavras e tanto faz se as palavras são lidas ou escritas, ou faladas. Segundo, escrever vai te ajudar a não sentir sono enquanto você lê, porque normalmente as pessoas sentem muito sono quando elas pegam um livro para ler. E em terceiro, escrever vai te ajudar a memorizar. O que importa é o ato de escrever e não o que está escrito. Olha que coisa engraçada, né? Escrever importa por si só. E digitar não é escrever. Porque escrever tem uma coisa motora ali, entendeu? E essa coisa motora, ela funciona, entendeu? Inclusive, olha o que ele diz na nota de rodapé. Escrever em letra cursiva permite gravar até melhor do que em letra de forma. Coisa curiosa, né? A atividade motora da escrita contribui para a memorização das coisas. O autodidata. Vamos recordar por um instante o velho ditado. Se eu ouço, esqueço. Se eu vejo, entendo. Se eu faço, aprendo. Agora, pense um pouco no que você faz ou deveria fazer nas horas de aula e nas horas de estudo. Note que durante as aulas, normalmente você ouve e vê e pouco faz. Isso significa que durante a aula, se muito, você entende. Depois, no momento do estudo, é que você tem a chance de fazer. Fazer por ocasião da resolução de problemas. Fazer enquanto estiver elaborando o resumo de um texto. Fazer ao escrever e desenhar. Por isso, é no momento do estudo que você aprende, ou seja, prepara as condições para que suas redes neurais, naquela mesma noite, se reconfigurem, alterando fisicamente a estrutura do seu cérebro. Acabou a memória do meu cartão de memória, mas estamos de volta. Veja, o que nós acabamos de ver? Se eu ouço, esqueço. Se eu vejo, entendo. Se eu faço, aprendo. Então, nós temos que assistir a aula, mas nós temos que fazer. Nós temos que ler um livro escrevendo. E fazer, muitas vezes, é fazer um exercício, é fazer um resumo, e fazer, por vezes, é fazer a atividade em si. Aí eu gosto da divisão do Mortimer Adler de livros teóricos e livros práticos. O livro teórico, você aprende a teoria. Ora, ora, né? E o livro prático, você só aprende de verdade depois que você colocou em prática o que foi ensinado e viu se aquilo é verdade ou não. Isso é o mais importante. Mas vamos lá, vamos para a segunda parte deste livro. Acelerando os neurônios. Como se tornar mais inteligente? Então vamos lá. Vamos para a definição do Pierre-Louis Piazzi de inteligência, que não é uma definição filosófica. Inteligência é uma qualidade de nosso cérebro um pouco difícil de definir. Numa primeira tentativa, poderíamos compreendê-la como a habilidade em descobrir regras, mesmo que elas estejam ocultas. Vamos exemplificar para entender melhor. Se alguém lhe fornecer a sequência 1, 3, 5, 7, 9 e perguntar o que colocar no lugar das reticências, com certeza você responderá 11. Agora, se alguém perguntar por que 11, você poderá dar várias respostas. A sequência de números ímpares e o próximo ímpar depois do 9 é o 11. Os números pulam de 2 em 2, portanto o próximo é 9 mais 2, 11. O enésimo número da sequência é dado pela expressão 2n menos 1. O 9, por exemplo, é o quinto número da sequência, portanto, como n igual a 5, então 2 vezes 5 menos 1 igual a 9. As reticências estão no lugar do sexto, então n igual a 6. Beleza.
Então, e assim por diante. O porquê depende do conhecimento, enquanto responder que é 11 depende da inteligência. Pode até acontecer que uma pessoa muito inteligente, mas de baixo nível de conhecimento, responda corretamente a uma série de perguntas do tipo exemplificado, e que apesar disso não saiba dizer o porquê de suas respostas. Então essa é a habilidade que nós costumamos chamar de inteligência. É a habilidade de, como diz ele aqui atrás, vamos reler o que ele disse, descobrir regras. Beleza. Aí ele vai falar, existem inteligências múltiplas. Existe a inteligência linguística, capacidade de aprender idiomas. A inteligência lógico-matemática, relações, capacidade de estabelecer relações de causa e efeito. Inteligência musical, capaz de produzir uma boa música, ou seja, cantar, tocar e por aí vai. Inteligência espacial, a habilidade de se orientar no espaço, imaginar objetos, saber relacionar uma planta, um mapa, etc. Dirigir um carro, por aí vai. Inteligência psicotécnica, que tem a ver com movimentos, né? Dominar o corpo. Então, pedalar, jogar basquete, praticar um esporte, tem muito a ver com isso daqui. Inteligência interpessoal, se relacionar com os outros, liderança, carisma, essas coisas. Inteligência intrapessoal, que é o autoconhecimento, vamos dizer assim, né? Então, assim, ó, conhece-te a ti mesmo, tá? Então, ele está dando uma divisão de inteligências que existe, meio clássica aí, mas não é nada filosófico, isso aqui é uma forma de olhar para suas habilidades cognitivas, vamos dizer assim. Portanto, lembre-se, você deve desenvolver todas as facetas de sua inteligência sem deixar nada de lado. Por isso o módulo intrapessoal, ou seja, a habilidade da autoanálise, talvez seja o mais importante, pois é o que desencadeia a melhoria dos outros. Afinal, ao se autoanalisar, você pode tomar consciência de suas falhas, de onde se localiza sua deficiência, e, consequentemente, poderá planejar as medidas necessárias para diminuí-la. Acho que a esta altura você já percebeu que se tornar mais inteligente no fundo é se tornar menos burro, ora. Agora, uma coisa que você deve colocar em sua cabeça como a mais importante de todas, só depende de você, é claro que sim. Agora vamos lá, 5 passos para ficar mais inteligente. Passo 1, acreditar, pelo amor de Deus, né? Eu não vou ficar muito tempo perdendo, eu não vou perder muito tempo nisso, tá? Todo mundo pode desenvolver sua inteligência e ficar mais inteligente com o passar do tempo. Alguns mais, outros menos. Mas é claro que você tem que acreditar. Se você não acredita nisso, cara... Não acredita nisso? Terapia é o que você tem que fazer, né? Segundo passo, evitar a burrice. O que é evitar a burrice? Evitar as drogas e tomar cuidado, inclusive com as permitidas, como fumar demais, beber demais. Coisa óbvia, né? Pouca televisão, pouco celular... Parar de ver story, parar de ver reels, todo conteúdo fragmentário você tem que abandonar. Isso aqui é nítido, tá? Isso aqui é fácil de saber, tá? Então assim, pare de ficar nas telas, entendeu? Você está aqui numa tela me assistindo, mas não é para você ficar muito tempo aqui também. Então, evitar a burrice é primeiro, evitar as drogas, segundo, evitar as telas, que quando ele escreveu era televisão. Terceiro, aprender a ler, beleza. Quarto, evitar muitos jogos de videogame, beleza. Ele vai explicar aqui, acho meio bobo a gente ficar perdendo tempo nisso. E usar a internet só para aprender. Vamos parar. Esse capítulo é meio irrelevante para nós. Eu não gosto de ficar nessas coisas super óbvias, tá? Então, o que ele está dizendo aqui é basicamente cuidado com onde você passa seu tempo. É isso. Minha recomendação para você é: leia mais livros, veja mais vídeos longos, aulas longas, áudios longos, podcasts longos, poucas informações fragmentadas, pequenas, curtas, só superficiais. Terceiro passo, ele já falou, estudar pouco. Estudar pouco, só que todos os dias. Quarto passo, procurar desafios, que é importantíssimo. Sempre se desafie a fazer algo que você não sabe. Sempre leia um livro que te desafia. Eu vou pegar um negócio para te mostrar aqui, bem legal. Do livro do Mortimer Adler, o Como Ler Livros, vai ser muito útil para nós aqui neste momento da explicação. Vamos lá. Então aqui tem esse livro Como Ler Livros. E ele vem aqui no livro Como Ler Livros, ele vai dizer aqui o seguinte... Antes da leitura inspecional aqui, deixa eu ver se é aqui. Leitura. A diferença entre ensino e descoberta, certo aqui ou certo mais para trás?
Deixa eu procurar o lugar que ele fala disso. Ler para se informar e ler para entender. É aqui. Então ele diz o seguinte. Você tem uma mente. Ora, suponhamos que você também tenha um livro e que deseje lê-lo. O livro consiste em palavras escritas por alguém cujo objetivo é comunicar algo a você. O seu sucesso na leitura será diretamente proporcional àquilo que apreendeu do que o autor quis lhe transmitir. Basicamente é isso. Como eu sei que eu fiz uma boa leitura? Eu entendi o que o cara quis dizer. Ora, isso é muito simples. A razão para esse fenômeno é que há duas relações possíveis entre sua mente e o livro, e não apenas uma. Essas duas relações são facilmente exemplificadas por dois tipos possíveis de leitura. Vejamos os dois tipos. Primeiro tipo está aqui nesse parágrafo e o segundo aqui. Vejamos, temos o livro e temos sua mente. Então, livro e sua mente. À medida que lê, ou você entende perfeitamente tudo o que o autor tem a dizer, ou não. Se entende, talvez você tenha absorvido apenas informações, mas não necessariamente tenha progredido em entendimento. Se o livro lhe é perfeitamente inteligível do começo ao fim, então o autor e você são como mentes fabricadas a partir do mesmo molde. Então a primeira alternativa é: eu entendo tudo o que ele disse, ou seja, eu absorvi informações, mas não progredi em entendimento. Ou seja, você não ficou mais inteligente. Contemplemos a segunda alternativa. Você não entendeu o livro perfeitamente. Consideremos ainda que você entendeu o suficiente para saber que não entendeu tudo. O que infelizmente não é sempre o caso. Às vezes a gente acha que entendeu, mas não entendeu nada. E aqui é pior ainda. Você sabe que o livro tem mais a dizer e, por conseguinte, que o livro contém algo que pode aumentar seu entendimento. Ou seja, você pode entregar o livro para outra pessoa, na esperança de que ela lhe explique a coisa, ou você pode decidir que os trechos que estão além da sua capacidade não são realmente importantes. Mas o melhor é, sem nenhuma ajuda externa, você tem de se dedicar melhor ao livro. Contando somente com o poder da sua mente, você tem de operar os símbolos que estão diante de você, os símbolos são as palavras, tá? A fim de elevar-se do estado de entendimento inferior ao estado de entendimento superior. Essa elevação consiste em uma leitura criteriosa, o tipo de leitura que todo livro desafiador merece. E isso é a leitura ativa. A mente deixa de entender menos e passa a entender mais. Aqui você ficou mais inteligente. E a diferença entre ler para se informar e ler para entender, portanto, é a seguinte. Ler para se informar é o mais comum. É o que ocorre quando lemos jornais, revistas ou qualquer coisa que nos seja imediatamente inteligível, de acordo com nossa capacidade e talento. Essas leituras aumentam nosso estoque de informações, mas são incapazes de aumentar nosso entendimento, já que este permanece inalterado. Caso contrário, teríamos sentido certa inquietação, certa perplexidade, certo contato com algo que está acima de nossa capacidade de compreensão. O segundo sentido, ler para entender, é aquele em que a pessoa tenta ler algo que em princípio não entende completamente. Nesse momento, a coisa a ser lida é melhor ou maior que o leitor. O autor está comunicando algo que poderá aumentar o entendimento do leitor. Tal comunicação entre desiguais tem de ser algo possível, sob pena de ninguém nunca aprender nada com ninguém, seja oralmente, seja por escrito. Quando dizemos aprender, referimos-nos ao processo de entender mais, e não ao processo de lembrar mais informações do mesmo grau de inteligibilidade das demais informações que você já possui. Ou seja, ler para entender é ler quando há uma desigualdade inicial de entendimento entre você e o autor. E você vai superar isso daí. Então, quando você lê alguma coisa que você não está entendendo direito, é finalmente aí que você está aprendendo. Quando você lê um negócio, você entende tudo bonitinho, você não está aprendendo nada, você só está ganhando mais informação. Por isso que eu estou falando, assim, ó, tu não aprende quase nada com inteligência artificial, tu só fica ganhando informação. As pessoas que acham que estudar com ChatGPT é suficiente, elas não vão crescer em inteligência. Por que eu estou falando disso? Porque o quarto passo é procurar desafios. E na minha opinião, você tem que procurar desafios na leitura. Ler livros mais difíceis do que você lê hoje. Você tem que fazer sempre coisas que vão ser mais difíceis, desafiadoras. E livros mais difíceis é o que está ao alcance de todo mundo. Então, dito isso, eu acho que nós terminamos essa parte. Quinto passo, ler muito.
Só que ler muito não se confunde com estudar pouco. Por quê? Porque você pode ler muita literatura. Ler é lazer. Ler é lazer. Você tem que se divertir lendo um livro. Então, como é que você faz para se divertir lendo o livro? Você aprende a usar a sua imaginação, a dar cores, a dar vida, a entrar dentro da história, a se imaginar conversando com o autor, a se imaginar numa conversa. Quanto mais você colocar a tua imaginação para jogo e transformar uma leitura num diálogo ou na sua presença dentro de um filme, mais você vai aprender. Por quê? Porque para memorizar você tem que ter emoção na coisa. Quanto mais emoção você coloca, mais você vai memorizar dos livros. Só que colocar emoção é colocar a tua imaginação naquilo. Agora vamos pular essa parte aqui, ó. Essa parte é meio relevante para nós. Vamos só ler essa frase. Só escreve bem quem lê bem. E só lê bem quem lê muito. E só lê muito quem lê por prazer. Pronto. Então, você tem que ler por prazer. Significa ler as coisas que você gosta, ler coisas que estão no teu interesse, ler soluções para problemas que você tem. Essa última parte aqui, eu confesso, acho que a gente pode pular. Não acho que é muito interessante para nós agora. Tem uns testes aqui que eu fiz, olha só. E acabou o livro. Vamos fazer um resumo dessa coisa toda aqui, tá? Ponto número 1. Você tem que estudar pouco, mas todo dia. Vou colocar estudar todo dia. Ponto número 2. Você tem que dormir bem. Ponto número 3. Você tem que se desafiar. Ou seja, ler livros mais difíceis. E não ficar assustado com eles. É ali que você começa a aprender. E quarto ponto, você tem que ler muito e usando sua imaginação. Como assim ler muito? Você vai começar a ler literatura. Você vai ler meia hora, uma horinha por dia de um livro para estudar. Você vai ler meia hora, uma horinha por dia de uma boa literatura. Uma história gostosa de ler, tranquila, fácil. É uma maravilha ler isso daqui. E você vai aprender a se divertir usando a tua imaginação e transformando livros em filmes. Por isso que o livro é sempre melhor que o filme. Harry Potter é muito melhor no livro. Senhor dos Anéis é muito melhor no livro. Então, não adianta. O livro é melhor que o filme porque você passa a usar a sua imaginação e a sua imaginação cria um universo muito mais gostoso de estar. Com isso eu espero ter te ajudado. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa um comentário. Me diga que livros você quer ver aqui nesses vídeos em que eu leio um livro do começo ao fim. Claro que eu não leio tudo, como você pode perceber, eu tento extrair o que eu achei de importante. Posso deixar algo de lado, porque eu não achei importante ou esqueci. Mas já acho que te dá um bom panorama do conteúdo deste livro e te ajuda a se desenvolver. Tá certo? Comenta aqui qual livro você quer ver nesses vídeos. Tamo junto!